Hoje vamos conhecer a história real de Leonice Fitz, uma menina de apenas 13 anos que era capaz de mover objetos com a força da mente, mas que infelizmente teve uma vida triste e bastante curta. Bem-vindos ao Além do Normal, eu sou a Kim Siqueira, já deixa o like para ajudar no engajamento, aproveite e se inscreva no canal. Sem mais enrolação, vamos embora pro caso. A história começa na pequena comunidade de Linha Boa Vista, no interior de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Leonice Fitz nasceu em 3 de fevereiro de 1975, filha caçula de Emma e Arnildo Fitz. A família era muito humilde. Eles viviam em uma casa simples de madeira bem no interiorzão da cidade, sabe? E de acordo com a dona Emma, a mãe da Leonice, seus poderes começaram a se manifestar quando ela completou 13 anos de idade. A primeira vez que ela presenciou os poderes da filha foi quando a menina moveu um pedaço de papel pelo chão do quarto de um lado para o outro, e em seguida ela pôde escutar barulhos vindos da parede. Só que não havia ninguém do lado de fora. A partir daí, os fenômenos foram se intensificando. Leonice conseguia fazer objetos levitarem a ponto de arremessar pratos e copos na parede. O senhor Arnildo Fitz, o pai de Leonice, ficava muito bravo com aquilo, então ela evitava fazer esse tipo de coisa na frente do pai para ele não brigar com ela. A dona Emma também contou que, além de poder mover objetos, a Leonice tinha o poder da clarividência. E um dos fatos que chamou muito a atenção da mãe foi quando ela previu que um filho de um vizinho viria a óbito. E dito e feito, 2 dias depois, o garoto sofreu um choque elétrico muito forte e veio a falecer. Na escola, ela contava para suas coleguinhas o que ela era capaz de fazer e sobre as coisas que ela fazia dentro de casa. E para ela, uma menina de apenas 13 anos, ela achava a graça da situação, ela achava divertido fazer aquele tipo de coisa. A princípio, as crianças acharam que ela estava mentindo, inventando história, até que eles presenciaram os poderes de Leonice. Uma de suas colegas de escola da época conta que Leonice costumava movimentar as pedras da rua com o poder da mente. Então essa colega conta que de alguma forma Leonice, só de olhar para as pedras, fazia com que elas saíssem do caminho. Um outro episódio marcante contado pela professora de Leonice foi quando ela fez o boné de um dos alunos voar para o telhado. A professora conta que estava dentro da sala de aula escrevendo no quadro quando ouviu um barulho muito forte. Na mesma hora, ela virou para ver o que tinha acontecido e viu que as crianças estavam bem assustadas, dizendo que o boné de um dos meninos tinha voado para fora pela janela. Na época, isso começou a gerar um certo desconforto entre os pais das crianças, já que as coleguinhas chegavam em casa e contavam para os pais o que Leonice havia feito naquele dia e o que ela havia contado para elas na escola. Com medo de que algo ruim pudesse acontecer, os pais pediram que Leonice fosse afastada da escola imediatamente. Desesperado, o pai de Leonice foi até uma rádio local pedir ajuda. Ele disse que, de alguma forma, Leonice conseguia acender e apagar as luzes com o poder da mente, a ponto de fazer as lâmpadas explodirem. Então, a primeira equipe a ir até a casa investigar foi o pessoal dessa rádio. E lá, para a surpresa deles, eles presenciaram objetos voando pela casa. E, inclusive, um desses radialistas conta que um baú pesado de aproximadamente 20 quilos levitou no ar por alguns minutos. Não demorou muito e a cidade inteira já estava sabendo dos poderes de Leonice. E então a vida da família Fitz se tornou um pesadelo. Pessoas de diversos lugares começaram a ir até a casa para ver os poderes da menina. E Leonice passou a ser chamada de garota poltergeist. A família, por diversas vezes, foi obrigada a ligar para a polícia para pedir que fechassem a estrada que dava acesso à casa deles. Inclusive, eles colocaram uma placa: a menina não está. Mas nem assim o povo desistia de ver Leonice. O assédio era tanto que algumas pessoas tentavam pular a janela para entrar na casa. Com a situação fora de controle, o prefeito da cidade de Santa Rosa, na época, chamou um padre da Igreja Católica para poder ajudar a menina. Então o padre e parapsicólogo Edvino Friedrich foi até a casa da família e testemunhou de perto os poderes da menina. Em abril de 1988, uma equipe de reportagem chegou no local e fez a famosa filmagem do colchão se mexendo sozinho. Inclusive, o caso teve repercussão nacional e essa reportagem foi exibida no Fantástico da Rede Globo. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno: o colchão se levanta sozinho.
Essa filmagem do colchão se movimentando é bem polêmica até os dias de hoje, e muitos afirmam que não passa de uma farsa. Só que os fenômenos iam bem além. Diversas pessoas presenciaram vários fenômenos, como móveis movendo, objetos levitando, barulhos e batidas do nada. Eram coisas inexplicáveis. Em entrevista à televisão, o padre disse que Leonice estava sofrendo de um desequilíbrio físico e psíquico. E o padre disse que aqueles eram, sim, fenômenos explicados pela parapsicologia, como telergia e tipologia. Na tentativa de fazer a menina cessar aquelas manifestações, o padre levou Leonice e a família para uma igreja em Porto Alegre, onde ela ficou cerca de 3 meses. O estranho é que ela nunca contou o que aconteceu lá naquele período, o que os padres fizeram para ajudá-la, ou que tipo de tratamento havia sido feito. Ela nunca falou absolutamente nada. Com o tempo as coisas foram se acalmando, o assunto caindo no esquecimento, mas não para Leonice. Ela teve que viver reclusa e, sem poder estudar, não concluiu os estudos. E isso é muito triste, você pensar que uma menina tão nova, de apenas 13 anos, foi privada de ter uma vida normal, ou por medo ou por orientação errada de alguém. Em 2002, aos 28 anos de idade, 14 anos depois do famoso vídeo do colchão, uma nova entrevista foi feita para saber como estava a vida de Leonice. Ela havia se casado com Armindo Herzog, mas não tinha filhos. Ela contou que tentou trabalhar como empregada doméstica por algumas vezes, mas sempre era demitida quando descobriam quem ela era, ou quando presenciavam algum fenômeno incomum acontecendo, como uma luz ligando sozinha, boca de fogão acendendo sem alguém ter acionado. Enfim, isso gerava medo, então ela não conseguia parar em emprego nenhum. Ela explicou para a repórter que conseguia fazer tudo o que pensava. Por exemplo, se ela quisesse acender uma lâmpada, bastava ela olhar que a lâmpada acendia. E, inclusive, nessa entrevista, a repórter perguntou se ela poderia usar algum dos seus poderes ali na frente das câmeras. E ela disse com todas as letras que não iria fazer, porque queria permanecer no anonimato, mas que nunca havia perdido seus dons. E sendo bem sincera, ela foi mais que sensata, porque tanta exposição só causou problema para ela e para sua família. Em uma nova entrevista concedida a um jornal no ano de 2010, Leonice estava bem debilitada por conta de um câncer nos ossos. Ela contou que ainda tinha poderes e que usava para curar pessoas, e que vinham pessoas de diversos lugares e até mesmo de fora do país para fazer consultas espirituais com ela. E nessa mesma entrevista, seu marido contou que certa vez os dois foram ao mercado, e quando estavam lá fazendo compras, Leonice vira para ele e diz que tinha aberto a porta de casa. Ele olhou para ela, assustado, e disse: "Tá, como você abriu a porta de casa? Se a chave tá aqui comigo, eu tranquei a porta antes de sair de casa, como é que você abriu?" E ela virou para ele e disse: "Eu abri. Não sei, eu abri, simplesmente abri." E dito e feito, quando os dois voltaram para casa, a porta estava completamente aberta. Sendo bem sincera, eu não acredito que a história de Leonice Fitz tenha sido charlatanismo, porque a família não ganhou absolutamente nada, nem casa, nem carro, nem dinheiro, nem fama, absolutamente nada com isso. Muito pelo contrário. Se realmente essa história tivesse sido inventada para que eles tivessem algum tipo de retorno financeiro, e talvez Leonice não teria vivido do jeito que viveu, reclusa e no anonimato por toda a sua vida. E talvez não teria falecido tão cedo. Pois é, pouco tempo depois dessa última entrevista, em 26 de junho de 2010, aos 35 anos, Leonice veio a óbito em decorrência do câncer. Fazendo um adendo a esse caso, existe também o caso de uma russa chamada Nina Kulagina, que também tinha esse tipo de poderes, só que diferente da Leonice Fitz, o caso dela foi muito estudado e documentado. E, inclusive, o caso dela inspirou a personagem Eleven, de Stranger Things. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu encontrei uma reportagem mais recente, feita em maio de 2020, que foi feita com a Dona Emma, a mãe da Leonice, que na época estava com 74 anos. Dona Emma disse que o túmulo da filha foi saqueado diversas vezes e que essas pessoas levaram objetos do local. Dona Emma também contou que a Leonice foi sepultada ao lado do seu pai, o senhor Arnildo Fitz, que também faleceu de câncer em 2003 com 57 anos, e da sua irmã Odete, que era a filha mais velha e também veio a falecer, mas não foi revelada a causa. Nessa época, a Dona Emma estava morando com seus netos, filhos da Odete, no bairro Cruzeiro, em Santa Rosa. Então, por favor, se você tiver qualquer notícia atualizada da Dona Emma, deixa aí para mim nos comentários. Bom, para mim a história de Leonice Fitz, ao mesmo tempo que é uma história interessante, é triste também.
porque ela não pôde ter uma vida normal por conta da exposição midiática que foi muito traumática tanto para ela quanto para sua família. E esse foi o caso de hoje. Obrigada por assistir e até a próxima.